Oi, gente. Vamos começar mais um vídeo sobre a atualização da minha carteira. Aqui, vocês já podem notar que a minha carteira ela se encontra negativa no momento, com uma perda de capital de R$ 618,80. Porém, com os meus dividendos, que eu já recebi R$ 2.797,83, o meu lucro fica em torno de R$ 2.179,04. O meu valor total investido, R$ 30.126, e o meu patrimônio total agora se encontra em R$ 29.508. Não me preocupo muito com isso, porque meus ativos continuam me pagando da maneira que eles continuam me pagando, né? Não teve nenhum ativo que deixou de me pagar. Alguns diminuíram o provento, mas a gente vai acompanhando ao decorrer dos meses aí pra gente ver se vale a pena continuar investindo neles ou não. A minha rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 6,28% e a minha rentabilidade total foi de 57,66%. Aqui como está minha carteira no momento. Minha carteira é baseada mais em fundos imobiliários para me dar um retorno mensal mais previsível. Porém, eu também tenho ações, tesouro direto, renda fixa e ETF internacional. As minhas ações eu vou agora aumentar mais a minha porcentagem nelas, porque eu tenho pouco patrimônio em ações e muito patrimônio em fundos imobiliários, então dá uma desbalanceada. Então, a partir agora desse próximo mês, eu já vou começar... Na verdade, desse mês, né, que a gente já está em julho, eu vou começar a aportar mais nas minhas ações. E aí, quando eu for aportando, eu vou falando aqui para vocês em qual que eu fui aportando, mas sempre lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda. Minhas ações, eu tenho 8, um valor total investido de R$ 7.242,34, uma variação negativa de 1,28% e uma rentabilidade de 80,93%, uma rentabilidade muito boa. Porém, a gente tem que lembrar que o valor total investido não foi de uma vez, então essa rentabilidade veio se construindo ao longo dos anos, principalmente com a CEMIG, que é uma carteira, que é uma ação que eu já tenho há muito tempo na minha carteira e ela vai me pagando dividendos e aumentando assim a rentabilidade. BBAS3, eu tenho 84 ações, preço médio R$ 23,36, preço atual R$ 20, uma queda de 14,37%, que representa R$ 281,96 negativos na minha carteira. A rentabilidade também se encontra negativa no momento. CEMIG, 130 ações a R$ 10,99. Ela está custando agora R$ 10,97, o que representa 2,18 centavos negativos na minha carteira. BBSE3, eu comprei 36 ações a R$ 36,60, com ela custando agora R$ 38,67. Temos uma variação positiva de R$ 74,69. Petrobras, eu tenho 22 ações a R$ 30,41. Ela está custando agora R$ 37,96, com uma variação positiva de R$ 24,82. Uma variação positiva de 24,82%, que representa R$ 166,07 positiva. Klabin, 213 ações a R$ 4,07, ela custando agora R$ 3,40, uma variação negativa de R$ 143 na minha carteira. Taesa, 40 ações, custando R$ 11,87. Ela agora está custando, meu preço médio, né, R$ 11,87, ela custando R$ 13,55, uma variação positiva de 14,19%, que representa R$ 67,35 positivos na minha carteira. Sanepar, eu comprei ela a R$ 6,54, agora custando R$ 7,26.
tem uma valorização de 10,99%, que dá uma valorização de R$ 35,93. E Santander, 20 ações custando R$ 14,49, agora custando R$ 13,99, uma variação negativa de 3,42%, o que dá um total de R$ 9,90 negativos na minha carteira. Então, aqui na minha carteira, a gente tem uma concentração muito grande em 3 ativos, que são Banco do Brasil, CEMIG e Banco do Brasil Seguridade, que representam juntas mais de R$ 4.000. Porém, não tenho muitas oportunidades para compra nas minhas ações menores, tá? Porque, por exemplo, Klabin, eu não vou comprar ela agora no momento, porque ela teve prejuízo no último balanço. Petrobras está muito alta. Taesa também está muito alta. Sanepar, eu vou ver ainda se eu consigo comprar ela ou não. E Santander, eu estou pensando em retirar da minha carteira e fazer a troca por outra ação. Porque tem aquela conversa sobre ela sair da bolsa ou não. Então eu vou pensar ainda o que eu vou fazer, qual vai ser a minha estratégia. Nos meus fundos imobiliários, eu continuo com 8 ativos, com uma variação negativa de 5,32%, uma rentabilidade de 41,78%. E os meus fundos imobiliários são Gari 11, eu tenho 450 cotas, um preço médio de 8,63, preço atual 8,16, variação menos 5,42% negativa, o que resulta em menos R$ 210,56 na minha carteira. VISC 11, 30 cotas eu tenho a um preço médio de R$ 100,71, agora custando R$ 104,95, uma alta de 4,22% na minha carteira, que representa mais R$ 127,35 no valor total. HGLG, 21 cotas a R$ 152,23, agora custando R$ 149,65 e uma queda de 1,70%, representa menos R$ 54,22 da minha carteira. LVBI, eu tenho 24 cotas a R$ 100,69, R$ 103,69, agora custando R$ 103,81, alta de 0,11%, representa 2,85% a mais no valor da minha carteira. A RRI, eu tenho 500 cotas desse fundo imobiliário, eu comprei a 6,86 as minhas cotas e agora custando 4,64, uma queda de 32,40% e uma desvalorização de R$ 1.112. Esse fundo imobiliário é o que está puxando a minha carteira para baixo. Então, eu vou ver ainda o que eu vou fazer com ele, o que eu vou seguir, mas por enquanto eu vou manter ele na minha carteira porque o resultado dele tá em linha com o que já estava e eu imagino que tá baixo o preço porque ele baixou um pouco os dividendos. Ele sempre pagava 9 centavos, agora tá pagando 7. Porém, a gente tem que lembrar que é um fundo high yield. Se ele é high yield, ele tem mais riscos, né? Então, a gente tem que alinhar bastante como que a gente quer complementar a nossa carteira com um fundo que tem altas rentabilidades, mas um alto risco também, né? Eu, particularmente, vou deixar por enquanto. Qualquer coisa, aí eu venho avisando vocês. MXRF11, tenho 200 cotas, no preço médio de 9,6 centavos, custando agora R$ 9,69, uma alta de 6,96%, o que representa uma alta de R$ 126,17. A VGIA 11, eu tenho 191 cotas, a um preço médio de 9,26, custando R$ 9,82, representa uma alta de 6,05% na minha carteira, variação de R$ 107,07 positiva. E HCTR,
que eu tenho 10 cotas, preço médio R$ 20,61, custando agora R$ 16,49, uma queda de 20% na minha carteira, que representa R$ 41,21 negativos. Aqui na minha carteira de fundos imobiliários, eu tenho todos esses que eu tenho, de alguma maneira, eu já mantive alguma certa esperança, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho quase todos muito bons. Tirando o HCTR. O HCTR eu quero tirar ele da minha carteira. Mas eu não sei se vale a pena eu tirar ele da minha carteira agora, sendo que ele tá negativo e eu vou ter uma perda de dinheiro, né? Entre aspas. Porque se a gente levar a rentabilidade em conta, que é juntando a variação mais os dividendos, eu tô com uma variação positiva nele. Mas ainda vou pensar o que eu faço. O ARRI, como eu falei, eu vou deixar ele na minha carteira, porque ele continua me pagando. Porém, vou deixar ele um pouquinho na geladeira. Eu tenho 500 cotas agora, quando for no próximo mês, que ele, na verdade, nesse mês que ele lançar o novo relatório dele, eu vou fazer uma nova leitura do relatório dele para poder ver se eu faço mais uma compra ou não, para ver se ele tá melhorando os resultados ou não, porque caso não vai valer a pena eu continuar investindo. Mas caso ele continue pagando os dividendos direitinho, mantenho na minha carteira até a estabilização. Tesouro Direto continua com o mesmo valor, R$ 3.140,79. Variação positiva de 16,97%, rentabilidade 20,13%. ETFs internacionais continuam com o mesmo valor. Nunca mais eu investi nos meus ETFs internacionais porque eles aumentaram exponencialmente o valor que eles custavam, e levando em consideração também esse monte de tarifa, esse monte de o Trump, não quero investir lá agora nesse momento. Renda fixa, eu continuo com os meus 2 ativos da Nubank. Esses 2 ativos da Nubank que eu tenho foram investidos, se eu não me engano, R$500 de cada vez, e eles já me renderam esse valor. Vindo aqui na aba dos proventos, a gente pode ver aqui como tá a minha evolução. Vamos lá. Pronto. Só pra gente destrinchar melhor. O total da minha carteira, eu recebi R$ 2.797. E nos 12 meses anteriores, eu recebi R$ 2.141,82. Um valor muito bom. Muito bom, gente. Eu tô muito orgulhoso desses valores, tá? A minha evolução aqui de proventos, vocês podem ver que se eu colocar apenas ações, a gente fica aqui com um gráfico mais desbalanceado. Então, por exemplo, no mês 1, eu recebi 11, no mês 2, 24, no mês 3, 115, que foi da BBS 3, no mês 5, 32 e no mês 6, R$82. Então, as ações, elas complementam bastante o nosso rendimento. Então, eu utilizo esse método de ação, mas fiz mais fundos imobiliários para ter uma renda melhor. Se a gente for pegar apenas os fundos imobiliários, a gente pode ver que vem aqui numa escadinha crescente, todo mês cresce um pouquinho. Aqui, em julho agora, tá 158, porém, esse valor aqui a gente não vai levar em consideração agora, porque, como é no início do mês, alguns fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira ainda não anunciaram dividendos, ainda irão anunciar, então vai ficar mais ou menos nesse valor um pouquinho mais alto, porque eu investi um pouco mais nos meus fundos imobiliários, tá? Aqui a gente pode ver como tá os meus calendários, né? Os meus históricos mensais. Nos meus históricos mensais, eu coloquei aqui recebidos e futuros, para a gente ter uma noção mais ou menos de como tá performando minha carteira agora, nesses últimos meses. Então, a gente pode ver que em março
eu tive um pico de R$ 290,17. Em maio, eu tive outro pico de 211. Em junho, eu tive outro pico de R$ 266. O que acontece? Esses picos são relacionados às minhas ações. Então, as minhas ações, elas sempre vão me pagando esses valores assim mais altos e eu vou aumentando minha renda. Então, os proventos que eu pego, eu não estou pegando meus proventos e gastando, eu estou reinvestindo. Esse mês agora de julho, que tem R$ 158, aí vocês podem ver, ó, o GARI, ARRI, o VISC, HGLG, MXRF11 e LVBI. Dos meus fundos imobiliários, ainda vai faltar, ainda tá faltando eles divulgarem os proventos, o HCTR11, que também me paga proventos todos os meses, e o VGIA11, que também me paga proventos. Ele me paga mais ou menos 20 e pouquinhos reais, certo? Então vai aumentar mais. Quando a gente vê aqui, o ARRI, eu vou receber R$ 35 dele, com 500 cotas e 7 centavos de dividendos, certo? Então, eu acho que ainda é um ativo que vale a pena eu manter na minha carteira, por isso que eu estou mantendo. Então, ademais, essa é a minha atualização de junho da minha carteira. E no final do mês eu faço mais uma atualização referente ao mês de julho. E é isso.